O mundo muda, gira, se transforma, evolui, pensa. Time Thinkers Podcast. Junte-se a nós. Viaje no tempo. Olá, que satisfação, estamos aqui com mais um Time Thinkers e o tema hoje, na minha opinião, é espetacular, é inteligência artificial. E eu estou aqui rapidamente apresentando quem está na mesa hoje, é o professor Miguel Izone, da UFPB, né, o grande também Miguel Filho, ambos da FabWork, que é a maior aceleradora aqui de startups da Paraíba, e o meu querido amigo e professor Cláudio Quila Lucena, essa autoridade em todo assunto que envolve direito digital, tecnologia, e é com muita satisfação que a gente abre esse debate. Eu já vou lançar a primeira pergunta para os convidados de hoje. A grande questão é, existe uma inteligência artificial? É, quem pega essa? Vou começando, não? Pode começar aqui, vou deixar o professor. Eu acho que a gente começa muito bem, porque a expressão inteligência artificial assusta. E, na minha opinião, assusta por um motivo, porque a gente confunde inteligência com consciência. Eu vou dar um exemplo aqui, já um exemplo, e passando a bola na dinâmica. Porque na área de negócios existe uma dinâmica chamada BI, Business Intelligence. É a mesma inteligência. Ninguém nunca teve medo de Business Intelligence. Business Intelligence é Analytics, análise de dados aplicados para facilitar o processo decisório. Quando você fala em inteligência artificial, surge uma questão filosófica que não surge quando você fala em Business Intelligence. Mas, na minha opinião, inteligência artificial hoje, a rigor, não tem lugar nenhum funcionando. Existe Advanced Analytics, Analytics avançada, né? Turbinada com uma quantidade grande de dados. Eu acho que isso confunde a discussão e não ajuda na disseminação de um uso massivo de inteligência artificial como a gente precisa hoje. Mas passa a bola aí para Miguel. Muito bom, professor Quila. E é bom lembrar, né, que a gente já tem aí 80 anos de contribuição científica da área de IA. E é bom também deixar destacado que o mundo dos negócios tem realmente trabalhado com a IA nesse mexande que é a inteligência artificial, mas de forma bastante, né, dificultosa em comparada à área de BI. Mas a gente tem que lembrar também que a área de BI, ela olha para os dados no seu processamento. E na área de inteligência artificial, a gente está preocupado com 3 grandes fatores que enaltece ela para ter visão de negócio. Primeiro é processamento computacional, a capacidade de a gente processar um volume de dados adequado. E a gente sabe que a área de BI, raras são aquelas empresas que têm uma infraestrutura para processar isso. Segundo é um volume de dados minerados, então os dados devem estar parametrizados. A gente, como FabWork, temos uma jornada data-driven, que é justamente um programa que mergulha nas empresas e tenta enaltecer qual o valor dos seus dados, a potencialidade de desenvolvimento analítico. E terceiro é o conhecimento de ciência de dados. Concordo plenamente, a gente tem uma dificuldade de trabalhar com a IA, tem um futurismo por trás do processo, mas nada deixa de ser do que trabalhar com dados, trabalhar com análise de dados, trabalhar com visão estatística, trabalhar com visão de processos analíticos. Então concordo plenamente com o professor Quila que o mercado ele tem uma trava, mas ao mesmo tempo ele tem dados em casa que ele pode justamente criar sistemas automatizados de análise de dados. Eu considero até que vocês, os dois, as duas opiniões, elas se aproximam, mas a gente tem que lembrar que é uma coisa fundamental na relação que existe entre aquilo que é BI e aquilo que pode ser fundamentado na inteligência artificial, que o BI ele se sustenta por algo que ele já existe. As informações elas estão presentes no repertório, estão presentes na forma como é registrada a informação, mas a inteligência artificial ela precisa olhar aquela informação ou aquele dado que ainda não foi normalizado. Então, a normalização, a forma como você conduz a normalização é porque você começa a descobrir coisas que você não sabia. Você pega uma informação e tenta dar a ela isso que Miguel falou, esse parâmetro que você... processamento. Você processa grande volume de informação e começa a descobrir a genialidade da informação que provém dos dados, que o dado é normatizado e ele é normatizado para você poder construir algo que se assemelhe. Então você cria uma torre de semelhantes. Esses semelhantes é que vai dar a você uma descoberta de um novo algoritmo, de uma nova maneira de fazer, de uma nova construção. Então é um caminho novo. A inteligência artificial, ela
por incrível que pareça, pode ser antagônico que eu vou dizer aqui, ela supera a nossa inteligência na capacidade que ela tem de criar cenários que a gente não tem. A gente não divaga por esses cenários. E é por isso Mas ela, que... de fato, cria cenários, ela antecipa cenários possíveis. Boa. Essa é uma boa pergunta. A mágica do poder computacional mais preditivo da inteligência artificial Perfeito. faz a gente imaginar que ela prevê o futuro. Né? E acho que a gente não podia fazer uma análise mais equivocada. A massa de dados que permite ela infere futuro. Perfeito. Mas ela infere futuro com base em dados coletados no passado, mais o processamento que você, né, cozinha ali dentro do processo. E eu acho que essa é uma outra questão que dá aquele medo inicial, porque ainda há acho que já hoje com a aplicação, né, massiva dessas tecnologias em diversos segmentos, esse medo filosófico de a substituição de um humano por uma máquina já é menor um pouco, né? Mas é a expressão inteligência que dá ao sujeito a impressão de que ele vai ser substituído, que gera esses ruídos, e acho que uma conversa dessa é interessante porque esclarece. Eu até digo a você, aquilo aqui, na visão histórica da humanidade, a gente veio conduzindo a nossa extensão do corpo. A gente fez o carro ser a extensão do corpo, a gente usou Sim. toda a parte de tração para olhar para o deslocamento nosso, dos objetos e da própria informação. Hoje você já pensa na mente. É a possibilidade de você dar à mente uma continuidade, uma expansão. Porque isso não prejudica o homem, não. Isso possibilita o homem a entrar numa zona de conforto. Verdade. Uma zona de conforto. Não, mas eu acho que tem um elemento assustador. Eu, como sou menos técnico aqui, fico muito à vontade para confessar, né, o meu abalo moral. Mas é rápido. Quando o Deep Blue, por exemplo, venceu o Kasparov. Por exemplo, aquele primeiro choque na minha cabeça é como é que poderia um computador que estava predizendo movimentos com base em dados do passado vencer o cara que era invencível. Então, como é que... Aí é que eu pergunto, não há uma criação de inteligência num momento desse? Ou ele simplesmente, nessa antecipação de possibilidades, ele de fato, né, encontrou a melhor jogada possível antes de Kasparov e aí não perde mais a dianteira do jogo? Se isso é possível dizer, né? Mas ele teve que perder algumas vezes para aprender. Não, ele perdeu o primeiro match. Isso. Um ano depois, né? E Kasparov ainda alegou que teve alguma coisa no algoritmo que teria perturbado o juízo dele. É verdade. E não aceitou tão bem a derrota. Eu acho que a confusão de termos... Eu volto para os Mas termos. isso, olha, veja que eu estou só falando de 1990, alguma coisa. 96, eu não lembro exatamente. 96? Isso. Então veja, de lá para cá, o quanto já evoluiu essa inteligência? A confusão de termos, eu acho que nunca esclarece muito bem o que é que a gente pode tirar dessas novas técnicas. Perfeito. E o fato da gente... Eu vou voltar. O fato da gente usar inteligência e aproximar essa discussão de uma coisa que pra gente só o ser humano tinha, é muito sintomático disso. E a gente fez isso com todos os termos da inteligência artificial. A gente ajuda ao computador, a um algoritmo, a identificar imagens e chama isso de computer vision. Visão computacional. A gente ensina o algoritmo a acostumar-se com a situação e chama de learning, de aprendizado. Essas palavras são típicas de ações humanas. Como a gente não tinha outra palavra para descrever o que é que acontecia computacionalmente, a gente usou a mesma. E talvez essa tenha sido uma má escolha. Se a gente tivesse descrito esses processos em termos computacionais desde o começo, talvez hoje esse receio aí do cidadão comum em relação à inteligência artificial não fosse o mesmo, né? Mas é uma paranoia tecnológica. Eu vou recuperar a primeira demonstração da capacidade de evoluir na engenharia do conhecimento, feita numa dissertação de mestrado em Campina Grande, mais ou menos na década de 80, 84, 85, quando se usou Prolog para fazer uma extensão de uma anamnésia de um problema oftalmológico. Então, é uma árvore de decisão. Você vai fazendo perguntas, você vai descendo, você vai procurando qual é. De ciência da informação pura. Exato, ciência da informação pura. Você vai no caminho de uma árvore, você constrói essa árvore a partir do momento que você vai começando a alimentar respostas e essas respostas vão conduzindo você para um caminho. Então, ali é o caminho do prognóstico. Você vai ter um prognóstico. Baseado em quê? Informação que seja ela da resposta que você vai obter do sintoma ou da possibilidade de você trazer coisas que a informação minha, pessoal, eu não posso dizer para você se eu tenho uma infecção. Quem vai dizer isso para mim é um exame de sangue. Mas vamos lá, isso aí na década de 80 e a gente tem que saber que a capacidade nossa de errar
A partir do momento que eu estou treinando uma árvore de conhecimento, hoje eu tenho a condição de armazenar o erro num banco de dados específico e aquele erro fazer com que a máquina aprenda, puxando o conceito do professor Kila, que é a aprendizagem de máquina direcionada, né, a erros computados e armazenados. Então, de fato, o conhecimento está muito armazenado nessa ciência da informação, e a informação tratada, ela vem de um dado. É a capacidade nossa hoje de embarcar modelos não lineares, né, dentro da tecnologia. Ou seja, hoje eu consigo criar um chatbot baseado em uma árvore do conhecimento, mas eu consigo também armazenar erros históricos daquele chatbot e recuperá-lo numa informação não linear. Então, de repente, existe um tópico que a gente chama de corpus sobre algum atendimento específico e, de repente, aquele meu cliente ele fez uma reclamação. Então, aquela reclamação não era esperada, só que a máquina foi armazenando dados sobre reclamação e, automaticamente, ela usou uma árvore não linear para responder uma sequência linear a priori preditida. Acho que o Miguel traz uma outra questão que é fundamental. Usamos hoje também a definição, a ideia de inteligência artificial, como se estivesse aplicando uma técnica monolítica que é igual para todos os casos e que se aplica do mesmo jeito e que se estrutura do mesmo jeito para diversas atividades Meu que no mundo das startups né? é o plug and play, mas não é. Exatamente. É o plug and play, mas não é plug and play. Existe um modelo de treinamento, existe uma evolução do algoritmo, né, professor? Então existe toda uma compilação do conhecimento enraizado nos modelos lineares, mas que de fato eu concordo plenamente. Não é tão fácil assim e não é plug and play. Sim. Dirigir um modelo que vai dirigir um carro não é o mesmo modelo do que vai auxiliar o médico a fazer o diagnóstico. Perfeito. É diferente do modelo que vai predizer o melhor modelo de venda, é diferente do modelo que está sendo utilizado em previsão meteorológica. Então, a grande categoria inteligência artificial talvez seja interessante para a gente comunicar para o público o que é que está acontecendo, né? Como é que se estão automatizando as ações humanas. Mas a verdade é que cada área humana e cada área de atuação humana, e eu acho que cada área, em uma circunstância diferente, vai reclamar um modelo de desenvolvimento dessa automação diferente. Deixa eu colocar uma última questão aqui para vocês, que a gente tem essa missão de jogar sempre as informações de forma muito objetiva. Eu acho que tem um desafio aí da IA, que é a questão de como nós ainda temos medo dessa imprevisibilidade dela. E episódios como aquele caso da inteligência artificial do Facebook, que botaram 2 robôs para conversar e eles desenvolveram um idioma e passaram a dialogar sem ninguém conseguir mais entender. Né? Ou o exemplo agora recente de não sei bem se era um chatbot ou era o tipo de inteligência artificial na China, que começou a dar respostas que não agradavam. A imprensa disse rebelar contra o sistema. Contra o sistema estatal. Mas, de uma maneira ou outra, o governo foi lá e desligou a máquina. Desligou a máquina. Então, assim, como lidar com essa imprevisão desses sistemas preditivos, dessa inteligência artificial, enfim, como lidar com a imprevisão da IA? É o nosso último desafio de hoje do Time Thinkers. E agora? Eu acho que como decano da mesa aqui, dentro das possibilidades que a gente já percebeu que a humanidade sempre caminha pensando que amanhã será um melhor dia, é nublado. É uma visão bastante nublada. É exatamente aquilo que a gente pode chamar da teoria da organização. Alguma coisa vai ser feita na humanidade, que os sistemas vão se organizar para poder criar alguma sensibilidade, alguma harmonia entre essas questões. É perigoso? É. É claro que a gente está trabalhando com desconhecido, mas é assim que caminha a humanidade. Esse é o meu modo de ver. E eu acho que tem uma componente regulatória aí importante, Miguel. Porque se a gente deixa simplesmente absolutamente aberto para que se corra qualquer espécie de risco, episódios como o episódio do glitch do 737 MAX vão continuar a acontecer. Muito né? bom. É uma falha que a gente essa não dá para perdoar. Há riscos em desenvolver. E todo mundo assume esses riscos em desenvolver. A gente, como sociedade, tem que dizer, risco até aqui, até esse nível, tudo bem. Assume tudo bem, e se acontecer alguma coisa errada, a gente cobre. Mas determinados riscos não há como cobrir. Então, há um ponto regulatório aqui, de vez em quando, o direito não é útil para tudo. Olha aqui aí, não, viu? Mas de vez em quando ele volta. A sociedade de risco de Uri Speck. De vez em quando o direito volta e só resolve com ele. O Kila acaba de nos dar exatamente a certeza da necessidade de ter pessoas que têm essa visão de que é preciso regular. A regulação, né, eu pelo menos sempre me vi muito incomodado pela regulação, mas ela é necessária, porque você conduz as pessoas para criar um sentimento de que não é possível fazer tudo. Tudo, exatamente. O fato de uma tecnologia estar disponível e madura não significa que nós devemos adotá-la. Né? E tem que achar um ponto, é difícil o ponto de equilíbrio entre você dizer não vamos engessar o desenvolvimento, mas também não vamos arriscar assim, as coisas que são mais caras para a gente. Não vamos arriscar a nossa sobrevivência. Exatamente. É muito bom. Concorda, Miguelzinho? Concordo plenamente, e só para colocar um aditivo aqui, tem um dos formatos que eu acredito que ele é idealizador e vai ser o grande futuro da IA, é a formação de comunidade de desenvolvimento,
onde a gente tem toda uma visão computacional de nuvem, onde eu consigo de fato desenvolver um código, um KDD em formato junto com o desenvolvedor do outro lado do planeta. Então há uma grande oportunidade no mercado de se criar, né, um espaço cibernético de contribuição do conhecimento, respeitando sim as normativas de cada um aqui, as normativas geográficas de cada um aqui. Perfeito. Então eu acredito muito nisso. Bem, gente, vamos ter que encerrar. Passa voando aqui. O tema é instigante demais. Acho que dá outros Demais. podcasts, com certeza. Mas vamos continuar essa viagem no tempo em outra oportunidade. Já agradecendo todo mundo aqui. Ok. Então, Valeu. Obrigado, Miguel Beleza. Isone. Obrigado, Miguel Filho. Obrigado, Cláudio. Obrigadão. Perfeito. Show. Até o próximo podcast do Time Thinkers. Foi Ok, exponencial. ok.